chegou o momento mais importante dessa noite, que é o momento de ouvirmos a palavra de Deus. E para tanto, tenho eu a honra e fico muito feliz de chamar aqui a este púlpito meu amigo, meu conterrâneo, homem de Deus, profeta de Deus, o formando Janderson. Por favor, Janderson. Deixa Deus te usar nessa terra. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Não estranhe não, gente, é que eu me sinto mais à vontade com... Até estar um pouco longe de mim. Mas, nessa noite eu estou muito feliz e grato também a Deus por estar aqui mais uma vez compartilhando esse momento especial com vocês. Compartilhando esse momento que é único também na minha vida, como também especial. Esse momento de poder ministrar, ter a honra de adorar a Deus através da sua palavra, juntamente com esse público tão selecionado de todo o país e mundo que está aqui. Eu estou feliz porque no longo desses 3 anos, eu conheci pessoas que eu nunca imaginaria conhecer em minha vida, que se tornaram verdadeiros amigos. Isso eu falo abrangendo as 3 turmas, tanto a turma do primeiro ano. Eu vejo aí pessoas que têm um ministério de Deus, que têm tudo para chegar lá, como a turma do segundo ano, que também são homens de Deus, mulheres de Deus, e pessoas que vão ser usados pela presença do Senhor em pouco tempo. E em especial, não poderia deixar de falar da minha turma, é claro. Como sempre falei, todas as vezes que subi a esse púlpito, que para mim, particularmente, é a melhor turma do IBAD. Vocês concordam com isso? Eu acredito nisso. Agradeço a Deus porque durante esse tempo aqui, eu não fiz amigos, mas na realidade fiz irmãos. Ontem à tarde a gente se reuniu ali naquele banco da praça, na frente do IBAD, e começamos a contar algumas coisas que nós vivemos aqui. E foi um momento muito marcante. Teve até alguns que falaram, vamos parar, porque senão daqui a pouco a gente vai começar a chorar e não vai dar certo. Porque, para você que não sabe, faltam exatamente 37 dias para a nossa formatura. E, para tanto, irmãos, nesse ambiente teológico, como também pastoral, eu estava pensando e orando a Deus em uma palavra, em uma mensagem, que pudesse atingir esse ambiente. Porque nós sabemos que, quando nós viemos para cá, nós tínhamos uma mentalidade totalmente inocente da verdadeira realidade que o mundo oferece, da verdadeira realidade que a igreja apresenta. Mas quando nós passamos por todo esse processo, nós acabamos percebendo que não dá para ser mais aquela pessoa de antes. Nós acabamos percebendo que a palavra de Deus, ela acabou transformando o nosso pensamento. E isso acaba se transformando no decorrer do tempo aqui. Eu agradeço a Deus por estar aqui junto com vocês. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de conhecer a sua palavra. Mas eu não posso, irmãos, deixar de lado, chegar na minha igreja, nesse retorno que daqui a uns dias estaremos fazendo, e deixar de lado tudo que aprendemos aqui e simplesmente dizer que a teologia não serve para nada. Muito pelo contrário, eu sou a favor da teologia. A teologia nos abençoa, a teologia ela nos ajuda a se aproximar de Deus. Se você fosse perguntar para mim, Janderson, que palavra você resumiria todo esse tempo que você aprendeu do seu aprender teológico aqui, que é tão raso também, eu resumiria em uma palavra de 5 letras apenas. Eu falaria para você que tudo isso aqui é graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui.
Se não fosse pela graça de Deus, você não sairia da tua casa, você nem estaria aqui nesse culto, não teria a oportunidade de estar aqui comigo. E é engraçado, irmãos, que tem pessoas que estão aqui nessa noite, mas estão cansadas, isso é uma realidade, estão com a cabeça em outro local. Mas eu gostaria de te convidar nesse dia, especialmente agora, a voltar para dentro da capela, a aterrissar nesse lugar, e juntamente comigo adorar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não adianta, irmãos, eu trazer uma palavra maravilhosa, dizer para você que Jesus faz, Jesus cura, Jesus opera maravilhas, se o teu, olha só, se a tua mente não está aqui. Eu estou pregando para obreiros de Deus, para obreiras do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar nessa noite com todo prazer e alegria. Volte para esse lugar. Esteja aqui. E peça em primeiro lugar, sabe o quê? Ao invés de você sair daqui criticando porque o culto foi ruim, porque a palavra não atingiu a tua necessidade, muito pelo contrário, seja grato a Deus porque Ele te trouxe a esse lugar. Ao invés de você ficar falando, nossa, para mim não deu, para mim não dá, isso é ruim. Meu irmão, troque essas palavras e exalte a Deus. Saia daqui nessa noite dizendo, Deus, o Senhor deve ser adorado na minha vida. Eu estou aqui para te adorar. E tem alguém para adorar o Senhor? Pelo amor de Deus, levanta a tua mão e dá glória a Deus nesse lugar. Isso é bom, irmãos. Isso é maravilhoso. E como eu sempre falei, sei que vocês também fazem isso quando vocês saem para pregar, porque eu já saí com a maioria aqui. Então eu não vou deixar você, e eu sei muito bem que você gosta de fazer isso aonde você passa. Então olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele com toda sinceridade, dá glória a Deus aqui, é de graça. Pode dizer, isso, diz para o irmão do outro lado, aproveita, isso é bom, irmãos. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Deus tem uma palavra para nós aqui nessa noite, nesse momento tão especial. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Irmãos, eu vou ser bem direto. Você crê que Deus fala pela palavra? Amém. Glória a Deus, aleluia. Não deixe de crer isso, não pare de crer nisso. Porque Deus fala com você também, tá? E eu não deixei e não vou deixar. E acredito muito bem que o Senhor vai falar muito mais ao meu coração, como também à sua vida. Você que encontrou Esdras capítulo 7, versículo 10, e está feliz com Jesus, abre a tua boca e diga glória a Deus. Isso é bom. Então vamos lá, Esdras versículo 10, capítulo 7. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Somente esse versículo. Amém? Quando nós paramos para meditar numa palavra dessa, em um versículo como esse, é muito importante, em primeiro lugar, irmãos, ao invés de fazer somente essa leitura panorâmica, é muito importante analisarmos o contexto a qual o próprio livro desse irmão Esdras, esse abençoado sacerdote e escriba do Senhor, ele registrou essa palavra, registrou esse ensinamento. Aqui praticamente é um evento pessoal da sua vida. Quando nós paramos para observar o livro de Esdras, nós percebemos algo interessante. Assim como os livros de Jó, Esther, Neemias e outros, Esdras, o seu livro recebe o seu nome. Recebe o seu nome porque o próprio Esdras trabalha a maior parte desse texto. Trabalha a maior parte do que está escrito aqui. O contexto a qual Esdras trabalha, Esdras exatamente exerce o seu ministério, é muito parecido com o contexto social em que Neemias está. De tal maneira que para os judeus, irmãos,
O livro de Esdras e Neemias são reunidos em um livro só. Quando nós paramos para perceber isso, nós descobrimos que o livro de Esdras é um livro que registra praticamente um evento pós-babilônico, que está registrando o dia do retorno dos israelitas à sua terra de origem, o retorno concedido por Deus, o retorno que foi profetizado por Jeremias e cumprido na palavra dele. Esdras é praticamente o registro histórico do cumprimento da profecia de Jeremias. Nós sabemos que a própria Bíblia apresenta que Deus ele usou 3 reis para poder exercer o retorno de Israel, da própria nação de Israel a Jerusalém. O próprio texto bíblico, ele vai apresentar que Deus usou a vida de Ciro, vai apresentar que Deus usou a vida de Dário, e vai apresentar também que Deus usou a vida de Artaxerxes, como também usou a vida de vários judeus piedosos para reconstruir o templo em Jerusalém. Deus usou a vida de Zorobabel, Deus usou a vida de Jesua, Zacarias e também do nosso irmão Esdras. Neemias, ele trabalha no seu livro a reconstrução dos muros. Mas quando você faz a leitura de Esdras, você percebe que ele registra a reconstrução do templo, a restauração da adoração em Jerusalém, a restauração do culto, a restauração da adoração do povo, porque nós sabemos que a adoração de um judeu é uma adoração geográfica. Não é à toa que Daniel, na própria palavra de Deus, Daniel apresenta que ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, viradas para onde? Para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque em Jerusalém, ainda no tempo de Daniel, existia o templo ainda não tinha sido destruído. Daniel ele foi levado na primeira leva para a Babilônia. Nós percebemos que daí então, toda adoração de um judeu ela é geográfica. É uma adoração que está presa a um local, é uma adoração que está presa a um templo. Mas quando nós olhamos para a graça de Deus, vemos o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana, nós vemos Jesus ensinando algo especial da nova aliança. Antes a adoração estava presa a um local geográfico, mas quando Jesus responde à samaritana, ele diz que está chegando a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A mulher pergunta: a adoração vai ser aqui em Samaria ou vai ser em Jerusalém? Jesus ele apresenta que a adoração, aleluia, ela vai estar localizada em todo aquele a qual o Espírito de Deus habitar. E deixa eu perguntar, aonde que o Espírito de Deus está habitando nessa noite? Tem alguém? Isso é interessante, irmãos. A adoração voltada para Deus, ela parte de nós, parte do nosso coração. Mas quando nós paramos para entender o que Esdras está querendo dizer, nós retiramos algumas lições que são muito especiais. De acordo com alguns teóricos biblicistas, o livro de Esdras ele possui 10 capítulos. E para alguns, para que seja mais didático até ensinar esse livro, descrever esse livro, fazem a divisão de 5 tópicos, de 2 em 2 capítulos. A primeira divisão, ela vai apresentar exatamente o retorno dos judeus para a Babilônia, do capítulo 1 ao capítulo 2. Quando você para estudar também, você percebe que o segundo ponto a qual é apresentado é justamente onde começa a reconstrução do templo. Depois, o edifício é terminado no capítulo 5 ao 6. A viagem de Esdras, que se inicia no capítulo 7 ao 8. E para finalizar todo o livro, a Grande Jerusalém, capítulo 9 ao 10. Mas a leitura a qual foi feita nessa noite, se você está acordado e prestando atenção no texto,
e está de Bíblia aberta, porque isso é bom, abra aí. Esdras capítulo 7, a partir do 10. Você vai perceber que todo o capítulo 7 apresenta algo muito interessante. Apresenta algo muito especial. O capítulo 7, a partir do versículo 1, ele vai descrever que existia, olha só, nos dias do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras, versículo 1. Quando você vai fazer a leitura até o 5, você descobre que Esdras era da linhagem do sumo sacerdote Arão. Em outras palavras, ele também era sacerdote, porque o sacerdócio era herdado de pai para filho. Quando você lê o versículo 6, que é o especial, você descobre algo que pode ser aplicado em nossa vida. Olha o que está dizendo o texto. Esdras, ele era um escriba, conhecia muito da lei de Moisés, e ainda por cima, a lei do Senhor, seu Deus. E tem mais, a mão do Senhor estava sobre ele. Quando então você para descobrir isso, você percebe que Esdras, na Babilônia, em um local de adoração a deuses estranhos, em um local de adoração a deuses desconhecidos, Deus levanta um homem chamado Esdras, sacerdote, escriba, dedicado a conhecer a lei. E o próprio texto bíblico diz que por causa disso, a mão de Deus estava sobre Esdras. Eu só aprendo algo interessante e aplico isso até para a minha vida. Esdras teve sucesso no seu ministério pastoral, no seu ministério teológico também, por causa da graça de Deus, por causa da mão do Senhor. Sabe como você vai vencer, teólogo que está aqui nessa noite? Sabe como Deus vai te abençoar o teu ministério, que você está tão preocupado assim como eu? Não sei o que vai acontecer daqui a 30 dias. Eu não sei o que vai acontecer quando eu voltar lá para a Bahia comer aquele acarajé. Eu não sei o que vai acontecer. Aí vocês dizem para mim, Janderson, tua vida está feita. Não está. Estou passando pela mesma angústia que todo mundo. Mas a única coisa que eu sei é quando eu paro para ler um texto como esse bíblico, eu recebo o conforto do Senhor. Sabe por quê? Porque a graça de Deus estava sobre Esdras, e eu vou profetizar sobre a tua vida, vai estar sobre você também. A graça de Deus vai contigo, vai estar aonde você pisar. E por isso, irmãos, que nessa noite eu gostaria de pregar, meditar na palavra de Deus contigo, sobre o ministério pastoral de Esdras. Você pode repetir? 1, 2, 3. Para ensaio ficou bom, mas eu sei que vocês tudo faz melhor. 1, 2, 3. O ministério pastoral de Esdras. O versículo 10, ele apresenta algo interessante. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. O templo estava sendo reconstruído. Vamos olhar para o cenário aqui. O culto estava sendo restaurado. A adoração estava voltando. Mas estava faltando algo primordial na Igreja Assembleia de Deus de Jerusalém. Estava faltando alguém que pudesse ensinar a lei, que pudesse apresentar a lei do Senhor. Estava faltando alguém preparado para poder apresentar a lei de Deus. Estava faltando alguém que conhecia, e quando você lê alguns versículos atrás, você sabe que Esdras era escriba, dedicado a conhecer a lei do Senhor.
E o próprio texto está dizendo que Esdras coloca em seu coração, quando ele retorna, a partir do capítulo 7, em viver de acordo com a lei, a ensinar a lei para todos aqueles que estavam em Jerusalém. Eu olho para isso aqui e eu vejo o nosso cenário de hoje. Eu olho para esse texto e eu vejo para a nossa situação atual. Deus te trouxe para cá. Foi Deus quem te conduziu. Você não veio aqui de paraquedas. Você não veio aqui porque não tinha nada para fazer lá. Foi o Senhor que te direcionou. E eu estou falando de uma chamada espiritual, muito mais profunda para nossas vidas. Estamos aqui não para passar o tempo, não para tirar férias, não para curtir a vida, mas para se dedicar em conhecer a lei. Porque existe um povo em Jerusalém que está precisando conhecer a palavra de Deus. Existe um povo na tua Jerusalém que precisa ouvir os ensinamentos do Senhor. Precisa ouvir o que você aprendeu aqui. O que você descobriu de teologia. E ainda por cima, precisa conhecer o Deus da graça que habita em você, porque o versículo 6 diz que a mão do Senhor estava sobre Esdras. Precisamos de conhecimento, mas também precisamos de graça de Deus. Certa feita eu fiz uma leitura, não me lembro o autor, mas eu lembro do texto que estava dizendo. O autor disse o seguinte: se você se dedica a tua vida só à oração, só a busca, só a petição de bênçãos de Deus, de dons espirituais, você simplesmente estará negando o ministério da teologia. Porque quando você nega o ministério da teologia, em outras palavras, você simplesmente está dizendo e declarando com as tuas atitudes que você está negando em conhecer a Deus profundamente pela palavra. Com as suas palavras e as suas atitudes, você simplesmente está dizendo: Deus, eu quero só as bênçãos das tuas mãos, quero só a tua graça, o teu poder, mas te conhecer profundamente por aqui eu não quero. Queridos, nessa noite eu quero te convidar: conheçam da palavra de Deus, mas sejam cheios da graça do Senhor. Quantos estão ouvindo o que Deus está falando nessa noite? Por favor, por favor. E em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de dizer para você que a primeira lição que eu aprendo no ministério pastoral de Esdras, sabe qual é? A primeira lição que eu aprendo no ministério dele é dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Esdras dedicou-se a estudar a lei do Senhor. Esdras se esmerou a conhecer a palavra de Deus. Esdras dedicou-se, em outras palavras, para o nosso contexto, Esdras passou pelo seminário. E ainda por cima, dedicou-se a conhecer da teologia de Deus. E a conhecer de tal maneira que ele pudesse aplicar essa teologia para outras pessoas. Deus te trouxe para cá, você sabe disso. Você reconhece o teu chamado pastoral. Mas será que você tem dedicado a tua vida a conhecer da lei do Senhor, a conhecer da palavra de Deus? Irmãos, eu gosto de teologia, eu gosto de estudar, mas eu preciso aprender da palavra de Deus. Você precisa aprender da mensagem,
Precisa conhecer os ensinamentos, as doutrinas, o que a Bíblia diz, porque lá fora tem um povo que está precisando ouvir essa palavra. Não adianta você passar por aqui 3 anos só para pegar o papel no final do ano, isso não é nada, irmãos. Você quer um curso fácil, entra na internet, você pega o diploma rapidinho. Mas, querido, você quer se dedicar a Deus e por isso você está aqui. Se dedique em conhecer das doutrinas, se dedique em conhecer do que Deus está falando pela palavra. Porque eu vou te dizer uma coisa que eu aprendo com Esdras. Deus usou a Esdras a partir da palavra. Adivinha por onde Deus vai te usar? Adivinha por que meio? Por que ferramenta que Deus vai querer te usar? Deus vai te usar. Você crê nisso? Pode dizer um amém? Precisamos conhecer, irmãos. A segunda lição que eu aprendo com Esdras, com o seu ministério pastoral, é que além dele ter se dedicado a conhecer a lei, ele dedicou-se a praticar a lei do Senhor. A primeira ele dedica-se, a segunda ele pratica. As duas andam paralelamente. Não adianta, irmãos, aprender tudo isso aqui, mas na prática não demonstrar com as nossas atitudes. Não adianta, irmãos, ser fera na teologia, conhecer demais, mas se você não está dando testemunho por onde você passa, isso para mim é panela vazia, lata furada, querido. Não adianta de nada. Só faz barulho, só fala bonito. Fale bonito. Faça barulho. Como o Bitum falou esses dias, bata a cabeça na parede. Entra no mistério, mas entra no mistério vivendo a palavra de Deus e praticando ela. Irmãos, a gente vê um pentecostalismo por aí, que qualquer coisa é santidade. Que qualquer porcaria que é pregada, desculpa a expressão, qualquer porcaria que é pregada, ministrada nas nossas igrejas, vem de Deus. E não é assim, nós sabemos disso. Nós sabemos que a palavra é que nos guia. Nós sabemos que a palavra é que nos conduz. Nós sabemos que a palavra de Deus é que nos ensina. Mas nós precisamos praticar da mensagem. Precisamos praticar a palavra. Quer ver a tua mensagem ter efeito? Quer ver o que você prega e o que você ensina surgir efeito quando você voltar para a tua casa ou até aqui mesmo nesse colégio? Viva o que você prega. Deus está falando forte aqui nessa noite. Eu não preciso apontar para ninguém. Eu vou falar igual meu amigo Amaral. Eu não vou olhar para frente, que não é para dar indireta a ninguém. Deus está falando aqui, você sabe disso. Viva! Viva a palavra. Pratique essa mensagem. Ah, Jandes, tu está querendo tirar onda de santa? Eu não sou isso, gente. Vocês sabem. Eu convivo com vocês. Tenho os mesmos defeitos. Passo as mesmas necessidades. Mas toda vez que eu fracasso, eu percebo que eu preciso da graça de Deus. Quando a gente perde o temor, irmãos, nós deixamos de praticar o que a Bíblia diz. Quando a gente perde o temor, irmãos, nós deixamos de dizer o que a palavra nos guia. Quando nós perdemos o temor, irmão, não adianta você apresentar carteirinha de teólogo para ninguém. O povo quer ver a atitude de Deus na tua vida. Sabe o que o povo quer ver? Isso eu ouvia muito antes de vir para cá. O povo quer ver o brilho da glória de Deus resplandecer sobre você. Sabe o que o povo quer ver? O povo quer ver a intimidade que você aprendeu com Deus nesse lugar. Sabe o que a igreja precisa ouvir? Sabe o que é? Ah, lagaçoura, mandaraia sé. Sabe o que você precisa mostrar para a tua igreja? Sabe o que é? É a graça de Deus na tua vida, é a unção do Pai. E tem alguém que sente essa graça aqui? Manifesta de qualquer maneira aí, do jeito que você sabe. A gente vem para cá, irmãos, isso é engraçado demais. Eu, de vez em quando, pastor Marcos, eu saio com os camaradas aí para ir pregar. Aí, na igreja, esse camarada é fogo puro, rapaz. Marcha, pula,
fala em línguas, eu paro e olho. Aham, hein? Jesus. Cara, marcha na unção de Deus, no poder. Esdras não fazia isso, gente. Esdras, aonde ele estava, ele praticava. Porque ele decidiu. Querido, se Deus te mover, se Deus te tocar, do mesmo jeito que você fala em línguas estranhas lá, fale aqui dentro também, porque a unção de Deus é a mesma. Do mesmo jeito que Deus te usar lá fora, deixa Deus te usar aqui também, porque eu acredito que Deus ainda vai usar profetas nesse lugar. Eu creio. Gente, se isso não cabe, meu querido, você precisa aprender mais do que eu. Porque eu aprendi pouco, mas o que eu aprendi é que eu sou carente da graça de Deus. Sou carente. Tem alguém carente aqui nessa noite da graça? E para a gente encerrar, irmãos, essa simples meditação, eu aprendo com o ministério pastoral de Esdras, sabe o quê? Em terceiro lugar, que além dele dedicar-se a aprender, a praticar, ele dedicou a ensinar. Ele dedicou a ensinar. Você é direto. Acorda para a vida, meu irmão. Deus te chamou porque tem pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus pela sua boca. Tem pessoas que estão precisando ouvir Deus te usar ensinando a palavra de Deus. Ensinando. Alguém perguntou para mim, Janderson, você prega, cara? O cara já tem 2 anos que eu parei de pregar. Tu sai todo final de semana, moça. Eu coloquei no meu coração que eu preciso ensinar. Porque tem um povo que precisa aprender. Quando você dedica-se a ensinar, se o teu ministério é acadêmico, glória a Deus por isso. Mas esmere-se. Ensine pela palavra. Se o teu ministério é pregar, ensine Bíblia. Vocês estão mais cansados do que eu, assim como eu, de ouvir cada besteira que se ouve por aí de pregadores aí fora. Irmãos, eu tenho passado experiências tão tremendas. Eu saí lá do interior da Bahia, ter a oportunidade de ir em locais que eu nunca imaginei na minha vida. Só para ministrar a palavra. Pregar é fácil, mas viver e praticar é difícil. É fácil, irmãos, fazer o povo dar glória a Deus, fazer o povo pular. Mas eu coloquei uma coisa no meu coração, Deus, se for para ensinar, se for para ministrar, eu vou ensinar daquilo que eu vivo. Sabe o que Deus está te convidando aqui nessa noite? Sabe o que o Pai está te convidando aqui nessa noite? Ele não te trouxe aqui em vão, e eu não quero ser calvinista nisso. Ele te conduziu a esse lugar, porque quem nos guia é o Espírito de Deus, a graça dele. Ele conduziu você aqui nesse lugar para te chamar a atenção. Meu filho, eu quero te usar. Ensine a minha palavra. Mas antes eu não nasci para pregar, porém eu nasci para ensinar. Ensine. Antes eu não sei pregar, não sei ensinar, sei cantar. Cante, mas cante adorando a Deus de todo o teu coração. Antes eu só sei cuidar de criança. Cuide de crianças, mas cuide de primeira qualidade bem. Porque o Espírito de Deus, é Ele que conduz a nossa vida, é Ele que te direciona. A presença real do Pai é que habita em nós. O povo não precisa ouvir que Deus vai dar dinheiro, que Deus vai trazer prosperidade, isso é bom, mas o povo não precisa ouvir isso. O povo precisa ouvir é que o Espírito Consolador,
O Espírito da verdade, aleluia, o Espírito da graça de Deus está sobre a tua vida. Alamandabiacé. Tem alguém aqui que está sentindo a presença dele? Tem alguém? Tem alguém que já está ligado no céu? Tem alguém? Por favor, levanta a tua mão para adorar. Deixa de criticar, meu irmão. Por favor, volte a falar em línguas como você falava na tua igreja. Volte a adorar a Deus. Alamandabiacé, Ramandabiacandaramandabiaçá. Deus te chamou para isso. Cara, para e pensa. Para e pensa. Para e pensa nisso. Letra por letra é vazia, irmãos. É vazia. Bitum falou aqui essa semana, isso é verdade. É vazia. Só funciona com a graça de Deus. Não adianta você falar bonito, discursar, falar uma pancada de autores, se a graça de Deus não está sobre você. Se você não sabe ensinar que o principal de uma adoração, de um culto, não é o ser humano, não é o homem. Não adianta de nada se você não sabe ensinar que a glória tem que ser voltada para Deus, que a adoração tem que ser voltada para Ele. Mas para ensinar isso, irmãos, nós precisamos viver isso não lá fora, mas aqui dentro, irmãos, aqui dentro. Quando a gente passa a estudar o pentecostalismo, a gente descobre algo interessante. Que os maiores avivamentos começaram nas academias. A graça de Deus começou na academia. Depois incendiou as igrejas. Incendiou as pessoas. Incendiou as almas. O Espírito de Deus não vai forçar trabalhar na tua vida, não vai. Ele está passeando aqui nessa noite para te convidar, filho. Vem para debaixo das minhas asas. Tá difícil para você, mantenedor te deixou. Família te esqueceu, pastor não está nem aí para ti, mas eu me preocupo com você. Vem para debaixo das minhas asas, vem sentir o sobrenatural da minha presença, a graça. Tem alguém que está sentindo a presença dele aqui? Tem alguém? Tem alguém? Sheila mandaiasse. Mas vamos terminar, irmãos. Eu sei que está gostoso. Se tu está gostando e Deus está falando contigo, levanta a tua mão e dá glória a Deus. Vamos lá. A primeira, Neemias, com o ministério pastoral dele, ele dedicou-se em aprender. Dedicou-se a praticar. Segunda. Terceira, dedicou-se a ensinar. E a última lição que eu aprendo sobre o ministério pastoral de Neemias é que ele dedicou-se a estar debaixo da graça de Deus. Versículo 6 diz que a mão de Deus estava sobre Neemias, sobre Esdras. A mão de Deus. A mão do Senhor. Não era a campanha do bispo Valdomiro. Não era. Se nós formos interpretar o que o texto está dizendo, nós vamos descobrir, irmãos, que a presença de Deus estava sobre Esdras. Em outras palavras, a graça de Deus estava sobre Esdras. Melhor ainda, nós que somos pentecostais, tem alguém ainda que é pentecostal aí? Oh, glória! Melhor ainda, a presença do Espírito de Deus estava sobre Esdras. Ele não deixou a intimidade, ele orava, rapaz, ele aprendia da palavra.
aprendia da teologia, mas não abandonou a graça de Deus. Sabe aquele momento que você não consegue dormir de noite? Sabe aquele momento que o teu sono vai e você fica perguntando: o que está acontecendo? As preocupações estão tirando o meu sono, está ruim para mim. É aquele momento que o Espírito de Deus está te acordando para orar e você ainda não está ligado para descer de joelho na presença dEle. Sabe aquele momento que você tira para orar a Deus, mesmo que você não tenha nada para dizer, nada para expressar, mas pelo menos você está ali. Pelo menos você teve coragem de estar ali. Porque dobrar os joelhos é só para os corajosos. Aquele momento de estar ali, irmãos. Eu creio que o Espírito de Deus, Ele nos consola. Aquele momento de estar ali, mesmo sem palavras, sem saber o que dizer para Deus. Aquele momento é que Deus vai trabalhando no nosso espírito, Deus vai trabalhando na nossa alma. Nós que chegamos aqui exaltados, passamos a ser quebrantados na presença de Deus. Nós que chegamos aqui por cima, aprendemos que nós precisamos adorar o Deus de cima, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor. Naquele momento ali que nós descobrimos a graça de Deus, é que a presença de Deus se manifesta. Olha para a pessoa que está do teu lado e como profeta de Deus. Já antes, profeta não tem. Aprendi na aula do Robson. O termo profeta vem do grego profetês. É aquele que anuncia em nome de uma divindade. Em outras palavras, estamos anunciando em nome de Jesus. Então você é profeta de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e como profeta de Deus. Olha para essa pessoa e como profeta de Deus, diga: Deus quer ter uma intimidade maior contigo aqui dentro do seminário. Quem quer ter intimidade com Deus aqui dentro, se coloca de pé, por favor. Tem pessoas aqui que eu nunca mais vou ver. Tem pessoas aqui que eu estou tendo o prazer, a oportunidade de ministrar para vocês. Quem sabe você nunca mais vai me ver. Mas eu sei muito bem o que Deus colocou no meu coração. Eu estou dizendo para você aqui nessa noite. Eu não tenho medo de dizer. A gente vai tomar rumos diferentes. Você vai para uma localidade que você nunca imaginou. Assim como eu. Vai viver uma realidade que você nunca pensou. Assim como eu. Mas você vai lembrar de uma coisa. A teologia é boa. Não vai jogar lá fora. Mas vai lembrar, sabe de quê? Que a graça de Deus é tudo para a tua vida. Quem te direciona é o Espírito de Deus. Eu gostaria de adorar a Deus. Wilson, me ajuda, por favor. Esse hino aí mesmo que o Vinícius está tocando. Wilson, o pessoal do louvor, por favor, aqui atrás. Alguém acredita que o Espírito de Deus pode se manifestar nessa capela? Irmãos, a glória não é para o pastor Mark, não é para mim, não é para o pastor Flávio, não é para ninguém. A glória é direcionada a Deus. Eu estou falando do Espírito de Deus, eu não estou falando de qualquer um. Sabe aquela intimidade que você manifestava lá na tua igreja? Sabe aquela língua que o Espírito de Deus te direciona? Não tenha vergonha de adorar a Deus aqui. Somos pentecostais. Sentimos a presença de Deus.
Eu gostaria de ter a honra. Olha para cá, gente. Deixa o pessoal de louvor aí. Deixa aí. Olha para mim. Para mim. Olha para mim. Deixa eles se prepararem lá e olha para mim. Eu quero ter a honra. Isso para mim é uma honra. É um prazer para minha vida. De orar junto com você. Junto com você. Me dê essa honra. E eu gostaria de clamar para que a presença de Deus se manifestasse sobre nós aqui. Quem acredita nisso? Amém, irmãos? Amém, queridos? Eu não estou falando de bagunça, irmãos. Eu estou falando de uma graça. É de uma graça e de um temor que infelizmente você abandonou esse temor. Eu estou te convidando a pedir esse temor de volta. Eu estou falando de uma unção poderosa de mover até os teus ossos, de uma graça sobre você. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos em reverência a Deus. Ore a Deus comigo. Eu não preciso te ensinar como orar. Eu não preciso citar as palavras para você. Mas, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nessa capela, Senhor. Clamamos pela Tua graça. Clamamos pela Tua unção. Espírito de Deus. Precisamos da Tua graça. Meu Deus, começa a derramar a Tua graça sobre esse lugar. Derrama a Tua graça sobre os Teus servos. Derrama a Tua unção sobre os Teus servos. Alamandabiacé. Aproveita para adorar a Deus. Aproveita para adorar a Deus. Aproveita. Shemana.